Queridos, pastor Lobo está pregando aqui, mas nós temos orado, a igreja dele está orando, trazendo cobertura espiritual sobre a vida dele. Mas ele saiu daqui apressado, eu sei que ele estava com dor de cabeça, ele mesmo não disse, mas eu já sabia, porque eu falei isso assim, ele está bem, você está com uma pequena dor de cabeça. Agora na segunda palestra nós queremos pedir oração. Esse é um tema, nós estamos mexendo com um assunto complexo demais, porque nós estamos aprendendo de forma que possamos desmascarar aquele que é o nosso inimigo. E uma coisa que eu aprendi algum tempo atrás é que nós precisamos dizer a Satanás que nós sabemos que ele sabe, que nós sabemos que ele é um derrotado. Amém. Mas nós vamos orar mais uma vez pela vida do servo do Senhor e pedir a você para ficar em espírito de oração, porque tudo que está sendo dito aqui está sendo uma nova cortina no mundo do espírito que está sendo aberta para você. Jesus rasgou o véu do alto a baixo. Você tem intimidade com o Senhor, você tem acesso a Deus, mas Deus está dando uma oportunidade de você entender que no mundo do espiritual as nossas armas, elas não podem ser carnais, mas sim poderosas em Deus, para desfazer sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento que está sendo ministrado aqui. E é lógico que Satanás quer lançar os seus dardos para fazer calar aqueles a quem Deus tem levantado para trazer a iluminação desta revelação. São tantos crentes encarcerados, aprisionados, acorrentados, servos verdadeiros, homens de Deus, mas ainda encarcerados. E a palavra do Senhor diz assim: o meu povo, não é outro povo, é o meu povo, perece por falta de conhecimento. E é por isso que Deus, durante um ano, desde o mês de março do ano passado, esse seminário não foi idealizado em novembro, não foi idealizado agora em janeiro, ele foi idealizado o ano passado, no mês de março. Um ano vai fazer de oração que nós estamos pela vida do ministrador e por esse seminário. E eu sei que a sua vida não será mais a mesma em nome de Jesus. Amém? Curve a sua cabeça. Agora nós sim fizemos o clamor, agora vamos fazer a oração de concordância. Você vai concordar, ouvir e dizer amém, assim seja, Senhor. Deus, nós queremos colocar a vida do pastor Lobo nas tuas mãos. Queremos colocar a vida da sua esposa, a pastora Fabíola, nas tuas mãos. Queremos colocar a vida dos seus filhos diante do Senhor. Que nenhuma seta do diabo prevaleça contra a vida, a integridade, a hombridade, a vida espiritual do teu servo. Ó Deus, nós nos levantamos como igreja para cobrir o teu servo nesta hora e reivindicar que nenhuma ação de Satanás prevaleça na vida do teu servo. Ó Deus, nós estamos agradecidos por tudo quanto estamos a ouvir, tudo aquilo que o Senhor estará a nos falar através da boca do teu servo. Agora, Pai, em nome de Jesus, imuniza, protege, mantém o teu servo atrás da cruz de Cristo, de tal forma que a unção do teu Espírito seja renovada sobre a vida do teu filho. Renova suas forças físicas, ó Pai, suas forças emocionais, e que a cobertura do sangue de Jesus, ó Deus, seja notória na vida do teu servo. Pai, agora nós o cobrimos em nome de Jesus, para que o Senhor dobre a unção do teu servo e use-o de forma, ó Deus, libertadora entre nós. Nós profetizamos a unção do Senhor sobre a vida do teu servo, em Cristo Jesus. Amém, meu Deus. Boa tarde ainda. Boa tarde, igreja. Aleluia. Aleluia, que bom estar aqui. Que bom que você veio, que você descansou. Gente, você descansou à tarde, eu acho que tenha descansado. Se você não descansou também, você vai tomar uma carga agora de 220. Eu fui pro quarto agora lá e tentei dar uma descansada, mas parecia que eu tinha colocado a mão num fio desencapado, porque eu vou tratar agora de um assunto que vai mexer com você. Um assunto que vai, assim, transformar a sua visão que você tem de você mesmo, vai modificar a visão que você tem a respeito do mundo espiritual e vai levar você
a um lugar de fé em Deus, amém? Eu quero falar hoje, agora à tarde, sobre identidade e sobre autoridade espiritual. Quando você fala de identidade, você tem identidade, a polícia te para, sai do carro, identidade. Não é assim? Cadê o subtenente aqui? Você não fala caveira não, né? Não. Faca na caveira. Quando a gente fala sobre identidade, você nasce e você recebe um nome, e esse nome, ele marca a tua vida. A Janice, esposa do Carlos Alberto, não sei como é que vocês chamam ele aqui, se é Carlos, se é Betão, se é, não sei, Carlos mesmo, né? Ela disse que o nome dela não era Janice, era Janice. A mãe leu num livro de inglês, falou que nome bonito, Janice. Mas virou Janice mesmo. Então o nome é algo que dá destino pra gente. Quando você chama o teu filho pelo teu nome que você escolhe, você está destinando ele a alguma coisa. Quando a gente fala de identidade espiritual, querido, eu quero que você entenda isso. A igreja de Jesus Cristo, de alguma maneira, perdeu a identidade que Jesus deu para ela. Sofre uma amnésia. Quem gosta de filme aqui, levanta a mão. Eu gosto muito de filme. E tem uma trilogia chamada Identidade Bourne. É a história de um camarada que perde a identidade. Ele não sabe quem ele é. Ele não sabe quem ele é. Ele passa um filme, 2 filmes, 3 filmes para descobrir quem ele é, porque ele sofreu uma amnésia. A igreja de Jesus sofreu uma amnésia, gente. Nós não sabemos quem nós somos. Nós não sabemos o que é que Deus escolheu para nós como filhos dele. E é importante que você entenda que o inimigo, ele quer mesmo que você ache e entenda e se interprete como alguém que não é ninguém mesmo. Ele vai fazer de tudo para roubar de você a sua identidade. É um batedor de carteira, é um trombadinha que quer roubar de você a sua identidade. O livro de Números, capítulo 13, conta uma história muito triste do povo de Israel. Deus já tinha anunciado uma promessa. Capítulo 28 de Deuteronômio. E ainda antes disso, Deus havia dito para o povo no livro do Êxodo: ninguém poderá te resistir. Você vai encontrar um povo mais forte que você. Eu vou te levar até os amorreus, que são gigantes. E eu vou ferir os gigantes diante de ti. Os teus inimigos que se levantarem contra ti vão fugir de você. Ninguém poderá te resistir. Então Moisés junta 12 espias, 12 príncipes. Os encaminha para a terra da promessa. Eles passeiam pela terra. Eles voltam com aquele cacho de uva. Lembra daquela uva que nós falamos? Só que ali eles infamam a terra. E aí quando eles dão o relatório, eles começam a falar: olha, os jebuseus habitam nas montanhas. E os ferezeus no Neguebe. Os amorreus são gigantes. Vimos ali os filhos de Anak, os Enaquins eram gigantes, descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. Éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos e aos olhos deles também. Uma identidade achatada. Quem você é? Não sou ninguém. O nome é algo tão interessante que quando Deus ele forma o homem, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E ele é formado do pó da terra. Então Deus, ele começa a perceber, porque ele dá autoridade para o homem sobre todo animal que voa, sobre todo animal que rasteja, sobre todo rebanho. Você tem autoridade, você vai dominar sobre os animais. E ele então fica vendo o nome que Adão vai chamar os animais. Não, o pescoçudo aqui é girafa. Esse outro que ruge aqui é leão. Esse bonitão aqui é o lobo.
Entendeu? Esse outro aqui é ornitorrinco. Ali faltou a ajuda de Eva. Não tinha Eva para dar. Qual o nome que a gente vai dar? Ornitorrinco. Porque dar nome significa exercer domínio. Dar nome significa destinar. Deus se preocupa com o nome. E no mandamento, no Êxodo capítulo 20, verso 7, ele diz: não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Deus se preocupa com a identidade. Deus se preocupa com a identidade dele. Quando Moisés pergunta: Senhor, quando perguntarem quem foi que te mandou lá no Egito, o que eu vou falar? Diga que o eu sou te enviou, o eu sou o que sou te enviou. Mais tarde, Jesus, que é Deus disfarçado de gente, Deus que entrou no ventre da Virgem, Deus que se fez carne e habitou entre nós, Jesus, ele no Evangelho de João, ele se revela. Ele diz: eu sou o pão da vida, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a luz do mundo, eu sou aquele que era desde o princípio, eu sou aquele que estive morto, hoje vive. O nome é algo tão impressionante que Deus diz que Deus não vai deixar impune quem tomar o nome dele em vão. O que é tomar o nome de Deus em vão, gente? Eu fiz catecismo e a freira que fez o catecismo comigo, ela falava assim: não, gente, tomar o nome de Deus, ela fala assim: ai, meu Jesus Cristo, ai, meu Senhor, meu Deus, você não pode falar isso. Eu cresci com essa ideia até que eu fui confrontado com a Escritura, eu tive que mudar minha mente. O que é tomar o nome de Deus em vão? Tomar o nome de Deus em vão é o seguinte: o irmão me empresta 50, ele me empresta 51. Eu digo para ele assim: Deus lhe pague. Eu transferi para Deus, para as costas largas de Deus, uma responsabilidade que é minha. Ah, foi Deus que fez assim. Foi Deus que quis assim. Irmão Felipe, você me empresta 100? Eu empresto. Se Deus quiser, quando eu voltar aqui um dia em Tocantins, eu te pago. Você tomar o nome de Deus em vão. Deus se preocupa por nome, porque o nome carrega uma identidade. Deus, ele se preocupa tanto com o nome, que quando ele pega algumas pessoas, na Escritura Sagrada, ele muda o nome das pessoas. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto. Gênesis 17, 15. E disse mais a Abraão: a Saraí, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Saraí, mas Sara será o seu nome. Gênesis 17, 15. Deus, ele pega a identidade de um sujeito chamado Abrão. Abrão significa não pai. Qual o nome dele? Não pai. Como é que eu vou transformar esse sujeito num pai de nações se ele responde pelo nome de não pai? Pai de vento, pai do nada, pai do sopro. É isso que é Abraão. Então Deus restaura a identidade para que Abraão, então, o pai de nações, fosse pai. Ele tira um pedaço do nome de Saraí, mulher contenciosa, para chamá-la de princesa entre mulheres. Deus se preocupa com a identidade da gente. Deus se preocupa com o que nós somos. Se você se vê como um gafanhoto, você vai agir como um gafanhoto, você vai ter medo como um gafanhoto, a tua história vai ser marcada por ser derrotado como um gafanhoto. Nós falamos aqui já, tem duas armas do maligno, duas armas principais do maligno. Eu chamo de MM, não é aquele chocolate. MM, medo e mentira. O maligno sempre vai usar o medo e a mentira. O contrário da fé, querido, não é dúvida, é medo.
Porque se você tiver medo, você vai duvidar da palavra de Deus. Se você duvidar, você vai desobedecer. A desobediência leva o pecado traz a derrota te leva ao cativeiro, e o cativeiro te leva de novo para o medo. É um ciclo de derrota. O inimigo faz você ter medo, quando na verdade ele deveria ter medo de você. O pastor falou muito bem aqui. O diabo é um derrotado. O diabo foi derrotado quando ele pecou. Lançado foi do Éden. Ele se cobria de toda a pedra preciosa, do topázio, do berilo, do ônix. Andava no meio das pedras afogueadas, é assim que diz a Escritura. E ele foi lançado fora do lugar de Deus. Ele foi derrotado quando ele pecou. Até quando se achou iniquidade em ti, é assim que diz as Escrituras. Ele foi derrotado por Jesus na cruz, que despojou todo o principado, toda a potestade, retirou o escrito de dívida que era contra nós, encravou na cruz. Querido, entenda que o seu pecado foi castigado na cruz. A sua culpa, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E o diabo será eternamente destruído quando for lançado no lago de fogo e enxofre, como diz as Escrituras. O futuro desse inimigo que zomba de você, que te ameaça, que te intimida, que te amedronta, é o lago de fogo e de enxofre. Você pode aleluiar com Deus, porque Jesus veio para desfazer as obras do diabo. E se você não tiver isso muito assim penetrado na tua pele, no teu coração, você começa a achar que o inimigo é mestre, é professor nisso. Você começa a achar que de alguma maneira ele te derrotou. É por isso que Deus muda a identidade. Deus muda a identidade de Jacó. E disse Isaac a Jacó: chega-te agora para que te apalpe, meu filho, se és meu filho Esaú mesmo ou não. Jacó se finge do irmão Esaú, ele quer muito ser abençoado. E ele faz de tudo. Jacó significa aquele que agarra. E ele agarra de todos os jeitos a bênção do irmão. Ele compra o direito da porção dobrada. A palavra de Deus diz que ninguém seja profano como Esaú, que por um prato de comida ele vendeu o seu direito de primogenitura. Ele desprezou, ele profanou aquilo que Deus deu para ele. Jacó, ele engana o pai, e ele está achando que está sendo muito esperto. E aí ele vai para Padã Arã, você sabe qual é a história. E depois que ele sai de lá, ele entra no Val do Jaboque, divide a sua família em duas partes. E o anjo diz para ele, disse-lhe qual é o teu nome? E ele disse, meu nome é Jacó, meu nome é enganador, meu nome é mentiroso, meu nome é falsificador, meu nome é adúltero, meu nome é pecador, meu nome é Jacó. Então disse, não te chamarás mais isso tudo aí, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste, Gênesis 32, de 27 a 28. Teu nome não vai ser mais nada disso. Teu nome não vai ser perdedor, teu nome não vai ser mais fracassado, o teu nome não vai ser mais derrotado, o teu nome vai ser príncipe. Deus, ele muda o nome, porque ele também muda o destino. O diabo também faz isso. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar. A Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque, a Azarias, Abdinego.
Você tem um destino. Nós somos destinados à vida eterna, eu e você. Deus nos predestinou a sermos conforme a imagem do seu Filho Jesus. Romanos 8, 29. Somos predestinados a isso. Deus, ele deu pra gente uma identidade de filhos. Aí o inimigo muda o nome. Todos esses nomes, Daniel, Deus é o meu juiz, Hananias, Misael e Azarias, são nomes ligados a Deus. O que o diabo faz? Dá um apelido feio. O nome do sujeito é Elias. Elias maluco. O nome do outro é Osvaldo. Osvaldo Escadinha. Ele pega o nome, ele pega a identidade e distorce a identidade para que você não creia que aquilo que Deus disse e chamou você não é verdade. E você recebe desde pequeno assim uma palavra de que você não pode, que você não vai ser ninguém, que você não presta, que você é um desobediente, que nada vai dar certo na sua vida. Tudo isso é mentira. Muitas vezes saem da boca de gente que devia amar a gente, que devia proteger a gente, que deveria incentivar a gente. Mas, como engano, envenenam a nossa identidade e nos transformam justamente naquilo no qual nós somos amaldiçoados. A questão da identidade, nós já falamos um pouquinho sobre isso, é questionada pelo próprio maligno. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Mateus 4:3. E dizendo tu que destrói o templo, em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, desce da cruz. Mateus 27:40. Jesus tinha dúvida se ele era o Filho de Deus? Naquele mesmo capítulo 4 de Mateus, Jesus é batizado, capítulo anterior, e ali no Jordão, o Espírito de Deus vem como pomba sobre ele, e Deus fala: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Preste atenção. Se o inimigo, ele questiona a identidade de Jesus, o que você acha que ele vai fazer comigo e contigo? Ele todo dia, ele vai questionar a tua salvação. Todo dia ele vai questionar se você é filho de Deus. Ele vai esperar um tropeço teu para dizer que você não tem jeito. Ele vai esperar uma derrota, uma reprovação tua para dizer que você nunca vai ser aprovado. Ele vai dizer para você e vai te questionar se você é filho de Deus. Querido, primeira carta de João, capítulo 3, diz o seguinte: que nós somos filhos de Deus e ainda há de ser manifesto o que havemos de ser. Querido, eu e você somos filhos, e no céu eu e você vamos ganhar um upgrade. Eu não sei o que é isso, mas vai acontecer. Você é filho, querido, mas o inimigo vai fazer com que você duvide disso. O inimigo vai fazer com que você tenha uma amnésia. O inimigo vai fazer com que você se torne um homem, uma mulher, sem saber quem você é. E para você vencer no mundo espiritual, e o seminário é sobre isso, sobre liberdade espiritual, você tem que saber qual é a tua identidade. Pode passar. E se encontrando em forma humana, gente, está falando de Deus é espírito. E se encontrando em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2, de 8 a 11. O nome de Jesus está sobre todo nome. A identidade do Cristo é uma identidade da qual Jesus vai anunciar que as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Se você não sabe quem você é,
se você não entende quem você é no mundo espiritual, se você não reconhece, você não pega a tua identidade espiritual e não diz, eu sou filho, eu sou filha de Deus, o inimigo nunca vai deixar você chegar onde você tem que chegar. Eu quero, começando esse tempo que nós vamos estar aqui, antes de entrar na questão da autoridade, eu queria que você ficasse em pé aqui. Você pode fazer isso? Eu queria que você olhasse. Essa aqui é a tua identidade. Se um dia você foi saqueado, quero que você olhe para aí que nós vamos juntos, nós vamos ler isso junto. Isso aqui vai estar no site da Cibapa. Depois você vai baixar isso, você vai decorar isso, seja como for. Você vai repetir em voz alta, porque essa aqui é a tua identidade. Vamos repetir isso, gente? O que eu sou? Eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Sou uma nova criatura criada. Sou filho de Deus. Sou herdeiro de Deus. Sou herdeiro com Cristo. Sou rei e sacerdote. Sou justiça de Deus em Cristo. Sou cabeça e não cauda. Estou sempre por cima e não por baixo. Sou abençoado em todas as coisas. E onde ponho a mão prospera, porque ouço e obedeço ao Senhor. Sou santificado em Cristo. Sou mais do que vencedor. Sou luz do mundo e sal da terra. Sou geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Vamos lá. Sou Espírito, santuário de Deus na terra. Sou forte, porque o Senhor é a força da minha vida, e maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Sou amado de Deus, precioso aos seus olhos. Sou livre de toda condenação, do domínio do pecado e de toda maldição. Sou livre do poder do diabo, pois fui transformado do reino das trevas para o reino da luz. Sou curado pelas pisaduras de Jesus. Sou lavado pelo sangue de Deus. Sou tudo aquilo. Amém, igreja? Aleluia! Isso aqui é a verdade. Isso é a verdade. Não interessa o que disseram para você. Meu nome é Oswaldo Lobo. Você pode me chamar de Joaquim, de Pedro, de Valmir, de Felipe. Eu tenho uma identidade que ninguém vai me roubar. Eu sou filho de Deus, eu sou amado do Senhor. Querido, você tem uma identidade, querida. Você tem uma identidade. Você acha que acabou aqui? Você acha que acabou aqui? Vamos lá. O que eu tenho? Vamos lá? Tenho. Nenhum mal me sucederá, nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Tenho os pés de corça e ando nos meus lugares altos. Tenho poder para testemunhar, expelir demônios, curar enfermos pelo Espírito de Deus e em nome de Jesus. Tenho as minhas orações ouvidas, porque os ouvidos do Senhor estão atentos às minhas súplicas e elas podem comigo. Tenho vitória em todas as áreas da minha vida por meio de Jesus Cristo, meu Senhor. Tenho liberdade no Espírito Santo. Tenho vida em abundância. Tenho o amor de Deus que é derramado no meu coração pelo Espírito Santo. Tenho a vida eterna. Tenho toda a sorte de bênção nas regiões celestiais, Cristo Jesus. Tenho a força do Senhor. Eu tenho tudo quanto a Bíblia diz que eu tenho.
tenho. Essa é a sua identidade. Essa é a sua identidade. Você vai ler isso todos os dias, até que isso penetre em você, para que você nunca mais, você quer ser vencedor, querido, você vai decorar isso, você vai usar isso em teu favor. Você acha que acabou, querido? Agora vem a parte da autoridade. Vamos ver o que eu posso. O que eu posso? Posso? Posso orar pelos enfermos e cativos e testemunhar com poder. Posso exercer autoridade sobre demônios e circunstâncias, pisar em serpentes, escorpiões, e nada me fará dano algum. Posso amar e perdoar. Posso em tudo dar graças. Posso viver em saúde, segurança e liberdade. Posso ligar e desligar na terra em concordâncias com outros, e será ligado e desligado nos céus. Posso andar em plena vitória. Posso pedir o que quiser segundo a palavra de Deus e me será feito. Posso viver na bênção. Posso vencer a tribulação. Posso vencer a tentação. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso tudo. Eu posso. Você pode. Você pode. Você pode. Você é, você tem, você pode. Não é porque eu quero. Não quero te agradar, querido. Eu não vim aqui para te agradar, eu vim aqui para pregar a verdade. Eu não escrevi a Bíblia. A Bíblia foi escrita por Deus. É o dedo de Deus ali, é a voz de Deus, é a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor é isso aí. Essa é a sua identidade. Amém? Pode se assentar agora, em nome de Jesus. Estamos apenas começando. Apenas começando. Existe no coração de Deus um sentimento muito próprio de que você tenha uma identidade. Jesus dá apelidos para os seus discípulos. Ele chama João de filho do trovão. Devia ser barulhento ele. Mais tarde, ele se torna um apóstolo do amor. Pedro também recebe um apelido de Jesus. O nome Pedro vem depois. Na verdade, Pedro é o apelido. O nome dele é Simão. Simão, Cefas. É assim, uma cana que você sopra de um lado, vai para um lado, você sopra para o outro lado, vai para o outro lado. Alguém assim que não tem firmeza, alguém que é levado por um vento de doutrina, uma hora ele está aqui na igreja, daqui a pouco ele está em outra igreja. Sabe aquela pessoa, sabe que a gente falou sobre caráter? Gente que muda, gente que toda hora fala assim, Deus mudou meu coração, e não é nada de Deus mudou seu coração. Vamos ver o que Jesus falou com Pedro? Vamos lá. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem é? Quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles perguntaram, uns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, um dos profetas. E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Vou repetir. Qual é a minha identidade? Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhes darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo. Mateus 16. Esse é o lugar que nós vamos lá em Israel, em Cesareia de Filipe, você e eu, nós que vamos nessa caravana do ano que vem. É um porto. E Jesus faz uma pergunta muito simples. O que os homens dizem a meu respeito? Quem dizem que eu sou? E depois ele afunila a pergunta, e vocês? E Pedro diz, eu sei que conheço a sua identidade.
Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Você sabe quem é o Homem-Aranha? O Homem-Aranha é Peter Parker, não é isso? Quem é o Super-Homem? Superman. Ele virou agora Silverman, não é isso? Homem de Aço. Quem é Clark Kent? Quem que é o Homem de Ferro? Tony Stark. Eles todos têm uma identidade secreta. E Jesus também tinha uma identidade secreta. Quando Pedro diz, você é o Tony Stark, irmão, é isso? É você que é? As irmãs aqui batendo em você? É mesmo, parece mesmo. Parece, depois do resfriado, mas parece. Depois do naufrágio do Titanic, você fica parecido. É o cavanhaque. É o cavanhaque. É o cavanhaque com a sua armadura. Deus, então, Jesus pergunta e Pedro diz, eu sei que você é. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aí Jesus faz que nem esse super-herói. Abre assim a camisa e aparece lá. Bem-aventurado. Você é feliz, Simão, filho de Jonas, Simão Bar-Jonas. Não foi ninguém, não foi um ser humano. Foi meu pai que te revelou isso. Mas não acaba aqui não, Pedro. Eu também sei quem você é, Pedro. Eu conheço tua identidade. Tu és Pedro. E sobre essa declaração de que eu sou o Cristo, eu vou edificar a minha igreja. Essa declaração é a rocha sobre a qual eu edifico a minha igreja. A igreja de Jesus, ela cresce, ela avança em cima da identidade de que Jesus é o Cristo. Não acabou não. Mais do que isso, essa igreja recebe autoridade. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Querido, Jesus nessa passagem está dizendo, eu tenho autoridade, a autoridade que eu tenho eu te dou. A mesma autoridade que eu tenho para expulsar demônios eu te dou. A mesma autoridade que eu tenho para expelir demônios eu te dou. A mesma identidade e autoridade que eu tenho para curar enfermos eu te dou. Ano passado, nossa igreja estava em obra. Nós construímos um templo para 1.500 pessoas. E temos uma igreja assim que tem um sobrenome, a Igreja Batista Alameda. O sobrenome dela é Igreja Batista Alameda Fiel. Nós lançamos uma campanha em que nós voluntariamente, dedicávamos o nosso dízimo e junto com o dízimo mais o mesmo valor do dízimo de oferta. Então, se eu ganho 1.000, eu entregava 100, mais 100 de oferta. Nós construímos uma igreja em 15 meses. Uma igreja linda, linda, que é acolhimento para jovens, para velhos. A igreja recebe autoridade. Eu e você recebemos autoridade. Autoridade para vencer desafios. Autoridade para vencer o inimigo. Autoridade para comandar o mundo espiritual. Autoridade para dizer sai, ele sai. Autoridade para dizer vem, ele vem. Isso tudo nós recebemos do Senhor, eu e você. Aqui a palavra de Deus diz que nós temos autoridade para ligar e desligar na terra. Autoridade para ligar e desligar nos céus. Se você não entende, porque muitos casamentos naufragam, porque a casa é dividida. Uma casa dividida, querido, não subsistirá. O pai, o marido, quer trocar o carro. A esposa quer trocar o sofá e a cortina da sala. Um vai para o lado, o outro vai para o outro. E fica nessa guerra. Você não faz minha vontade, eu não faço a sua. A Bíblia conta, no capítulo número 11 de Gênesis, a história de um povo sem Deus. Um povo que constrói uma torre chamada Babel, lá na Babilônia, terra dos caldeus.
Um povo sem Deus, um povo sem promessa, um povo sem identidade, um povo sem palavra, um povo sem a presença do Senhor, um povo sem o favor de Deus. E Deus diz assim, Deus olha para o povo e diz, eles são uma só linguagem, portanto, a partir de agora, nada vos será impossível. Querido, se você for uma só linguagem, com seu esposo, com seu pai, com a sua mãe, com seu filho, com seu pastor, nada vos será impossível. Se você entender que essa briga de vaidades, que quer levar um para o lado e outro para o outro, leva os dois para o buraco. Você quer comprar um carro, querido? Você quer comprar um sofá e trocar a cortina, querida? Orem pelos dois, ora bolas. Queremos o carro, Deus, e queremos também o sofá e a cortina, ora. Por que não pedir? Eu tenho identidade de filho. Você tem identidade de filho. Mas você recebe uma autoridade. Qual a diferença entre autoridade e poder? Eu vou para o meio da rua, e lá do meio da rua vem uma jamanta, uma cegonha. Vocês chamam de jamanta ou cegonha? Aquele carro que leva um monte de carro, aquele caminhão, como vocês chamam? Cegonha. A cegonha vem a 100 por hora. Eu estou na frente dela. Eu consigo parar a cegonha? Consigo, gente? Não consigo. Porque há poder nela e não há poder em mim. Há poder nela e há fraqueza em mim. Ela vai passar por cima de mim. Agora, vem a cegonha a 100 por hora. E eu estou revestido de autoridade. Eu sou Polícia Rodoviária Federal. Eu aponto para ela e digo, encosta. Ai dela que não encoste. O nome disso é autoridade. A autoridade não tem a ver com poder. A autoridade tem a ver com comando, com você lidar com poderes e submetê-los à vontade do Pai. Amém? Você está entendendo? Vamos falar um pouquinho sobre autoridade espiritual. Vamos lá. Autoridade espiritual, gente. Quando Jesus, ele dá para Pedro uma identidade, ele também dá para Pedro a sua autoridade. Pode passar. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais. Pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmo. Romanos 13, de 1 a 2. Quando a Bíblia fala sobre autoridade, a Bíblia fala... O Salmo 91 fala sobre autoridade. Sabia disso? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, é o meu refúgio, a minha fortaleza. Ele me livrará do laço do passarinheiro. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita. Não chegará em mim, porque Ele me cobre com as suas asas. A autoridade, papai, você que é pai, a autoridade, ela tem 3 funções. A primeira, proteger. Pai é aquele que protege. Quando você está debaixo da autoridade, querido, você está protegido. Número 2, pai é aquele que supre. Ah, pastor, não, isso não. Eu aprendi que é o seguinte... Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Isso que é autoridade, não é não, querido. Autoridade, o modelo de autoridade é Jesus. Você vê ele mandando alguma coisa? O único mandamento que ele dá é a terceira característica da autoridade, é o amor. Novo mandamento vos dou, que vos amei, que vos ame, como eu vos amei a vós. A autoridade protege, a autoridade supre e a autoridade ama. Pastor, eu dou do bom e do melhor para minha família. É isso mesmo. Você não nasceu homem, querido? É para isso mesmo que você nasceu. Para proteger, para suprir, para amar.
Você não nasceu para mandar. Não é isso que a Bíblia chama. Você nasce para dar direção. O homem dá direção. A mulher faz o quê, querido? A mulher aglutina. A mulher traz... Você já reparou isso, fim de semana? Ninguém fala assim, vamos almoçar na casa do vô. É na casa da avó. Vamos comer na casa da mamãe. E o papai, coitado? O papai comprou arroz, comprou feijão, comprou a carne para botar na feijoada, comprou o bife. Nós vamos comer na casa da mamãe. Já repararam isso, gente? Porque é a função da mulher. Qual é? É trazer para perto. É carinho, colo de mãe. Colo de mãe não é bom? É bom, gente. São funções diferentes. E a mulher, na sua função, ela tem por função o quê? Ajudar o marido. Muita coisa mudou na minha vida de casado quando eu li a Bíblia, sabe, gente? E a Bíblia diz o seguinte, que não é bom que o homem esteja só. A solidão não presta, não, gente. Solidão não presta, não. E Deus criou o casamento para quê? Para suprir as lacunas da solidão do coração do homem. Ele olha para o homem e fala, tudo que eu fiz é bom, mas a solidão não presta. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora. O nome que Deus dá para a mulher é o mesmo nome do Espírito Santo. Sabia disso? Ajudador, consolador, alguém que está do lado. Mulher, é para ajudar a mulher. Querida, é para ajudar o seu marido. Não é para competir com ele. Agora, marido, entenda uma coisa. Deus te deu uma mulher porque você é incompleto, você não enxerga direito não, Adão. Se você não entende que minha mulher tem um negócio que é engraçado. Ela fala assim, não se meta com esse homem aí. Ela vê aquilo que a gente não vê. Ela percebe e sente coisas que a gente que é homem não vê. Você boba, mulher, meu amigo, olha, não se envolva com esse tal. Você lembra da mulher de Pôncio Pilatos? Você lembra o que ela fala para ele? Tive um sonho, sofri muito no sonho de hoje. Não entra a causa desse justo. Mulher vê coisas que a gente não vê. Ela enxerga e percebe do jeito que a gente não vê. Portanto, homem, a sua esposa não é sua empregada. A sua esposa é uma ajudadora. Você tem que perguntar para ela aí o que você acha. Porque quando você é uma só carne com ela, e você vive em unidade, a sua casa não está dividida, porque uma casa dividida não subsistirá. Aí nada vai ser impossível para você, como era a construção de Babel. Deus olhou, eles são uma só linguagem, portanto nada vos será impossível. Não vale competição. Quando a gente fala de autoridade, você tem que entender que estar debaixo da autoridade é estar sob a proteção. Mamãe diz, não vai. O filhinho fala, vou. Filho, não vai, que vai te acontecer uma coisa ruim. O filho fala, eu vou. Não vai. Aí acontece a coisa ruim porque o menino foi. Mãe, tu tem uma boca, vira essa boca para lá. Não, filho. O que a mãe tem é autoridade. E quando você sai debaixo das asas, quando você sai debaixo da autoridade, quando você sai debaixo da proteção, você se machuca. E é justamente isso que o inimigo quer, querido. O inimigo quer que você saia debaixo da autoridade. Ele não quer você sob autoridade. Se você estiver debaixo da autoridade, ele não te toca. Se você estiver dentro da igreja, o inimigo não te toca. Se você estiver debaixo de cobertura pastoral, o inimigo não te toca. Se você é filho e honra pai e mãe, o inimigo não te toca. Vamos continuar. Princípio de autoridade resiste ou vai de encontro ao pensamento desse mundo, e o princípio do reino não é uma democracia. Agora, para aqui. Jesus é presidente da república? O que Jesus é? Jesus é o quê? Rei, é isso, gente? No mundo da gente, por que eu digo que é diferente? No mundo que a gente vive, é um mundo democrático. Como é que funciona a democracia? Eu não gosto desse governante, eu voto no outro. Eu não gosto desse partido, eu voto no outro.
Eu não gosto dessa escola aqui, eu boto meu filho em outra escola. Eu não gosto dessa igreja aqui, eu vou para outra igreja. Eu não gosto desse pastor aqui, eu vou procurar outro pastor para me pastorear. Esse é o princípio desse mundo. O princípio do reino não, querido. No princípio do reino, se você não está sob a cobertura do rei, você está desprotegido do ataque do inimigo. Vocês estão entendendo até aqui? Autoridade não é uma pessoa. Autoridade é uma função. Então, você estudou, sua mãe era lavadeira, seu pai era trabalhador. Aí você estudou, cresceu, fez faculdade, virou bacana, virou homem estudado. E aí você acha que você pode desprezar seu pai. Porque o seu pai não fez faculdade, porque seu pai não estudou, porque seu pai não tem a mesma cultura que você. Está redondamente enganado. A autoridade continua repousando sobre a vida do seu pai. E ele continua sendo autoridade sobre a sua vida. O princípio da quebra da autoridade chama-se rebelião. E é por isso que eu e você nascemos sob a autoridade e não gostamos dela. Porque existe uma semente de rebelião dentro do coração do homem. A gente já nasce com esse veneno. A gente já nasce com esse câncer dentro da gente, querendo desobedecer. E só tem uma maneira do inimigo roubar a tua autoridade. É fazendo você se tornar um rebelde. Todos os ministérios de uma igreja servem a um só ministério, que é o ministério pastoral. Já falei pela manhã, vou repetir. A única autoridade nessa igreja chama-se pastor Valmir. A única autoridade da minha igreja chama-se pastor Sebastião. Minha igreja me ama. Me ama. Mas qualquer movimento que eu faço, pastor Sebastião. Pastor, vamos começar a célula, e eu aleluiado, e vamos começar esse trabalho, e 8 meses preparando, na véspera eu falo assim, não vai ter célula. Não vai ter célula. Fiquei triste, mas obedeci. Mas obedeci com alegria. Porque se eu desobedecesse, com melhor que fosse a minha visão sobre célula, com mais bíblica que fosse a minha, sobre o pequeno grupo, minha visão sobre o pequeno grupo, sem a bênção, nós não vamos para lugar nenhum. Estava conversando com o pastor, com o irmão Carlos, sobre uma igreja rebelde. Acho que eu conversei com o pastor também. Uma igreja que dividiu, rachou. Vamos então seguir nosso caminho. Nós temos uma visão. Por trás disso tem rebelião, querido. Tem rebelião. Você precisa sujeitar a tua visão. Você tem que ser tratado. Tem que ser curado. Não, vou fazer do meu jeito. Não vou fazer, não. Eu sou um soldado. Sou um homem sob autoridade. E eu sei que se eu desobedecer a autoridade, não é a pessoa, é a função. E somos provados nisso, somos tentados nisso. A gente se achar melhor do que os outros. Se achar mais inteligente. Primeira vez que eu vi o meu pastor lidando com possessão demoníaca, eu fiquei impressionado. Estávamos num processo e a mulher ficou possessa de um espírito tão violento que ela batia com a cabeça na parede como quem cabeceia uma bola. Assim. Pum, pum. Aquele homem nem levantou a voz. Em nome de Jesus, sem violência, coloque esse corpo na cadeira. A única coisa que vi foi um corpo se arrastando para a cadeira. Autoridade. Autoridade. Agora, pois, deixa-me para que o meu furor se acenda contra ele e o consuma. E eu farei de ti uma grande nação. Êxodo 32, Deus fala com Moisés que vai destruir Israel.
E Moisés se entra no meio, nós falamos aqui um pouquinho para os ministros de intercessão, ele intercede, ele entra no meio de Deus e do povo, fala, não, Deus, o que vão dizer do Senhor? O Senhor tirou o povo lá do Egito para matar aqui no deserto. Interessante é que Deus, ele se submete a esse princípio. Sai da frente! Ele entra na frente de Deus. O Senhor deu autoridade para mim. Você vai ver que você recebeu autoridade para abençoar e para amaldiçoar. Você recebeu. E tem muita gente que escolhe a segunda parte. Jesus se submete a esse princípio. Pode passar, querido. Disse-lhe, pois, Pilatos, não me falas a mim? Não sabes tu que tenho autoridade para te crucificar e tenho poder para te soltar? Respondeu Jesus, nenhuma autoridade terias contra mim, se de cima não te fosse dado. Jesus, queridos, Jesus é o cara. Ele se submete à autoridade de um homem perverso. É por isso que foi lhe dado o nome sobre todo nome. É por isso que você diz, em nome de Jesus, todo joelho se dobrará no céu e na terra e debaixo da terra, querido. Querido, jogue fora seu orgulho. Jogue fora sua vaidade. Jogue fora sua inteligência, na qual você acha que você pode obedecer aqui e desobedecer ali. Obedeça. Você quer ter autoridade, querido? Obedeça. Obedeça. Vamos lá. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja o rei, como autoridade suprema, seja os governantes, como por eles enviados, para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. É Pedro que escreve isso. Primeira carta, capítulo 2, verso 3. Há um apelo e mandamento para que você se sujeite à autoridade constituída. Continua. Não confunda princípio de autoridade com personalidade e estilo da liderança. Eu não gosto desse pastor. Ele tem um jeito assim esquisito. Ele é carioca. Ele fala aquele negócio com aquele A carioca não fala 5. Você sabia disso? A carioca fala 2 mais 3. Você não se acostuma com o estilo da liderança dele. Você não se acostuma com o jeitão dele. Autoridade não é superioridade. A autoridade é uma função de proteger. E a decepção com a autoridade leva à rebelião contra o princípio de autoridade. Não me submeto mais a homem, só a Deus. Quantos já ouviram falar nisso aqui? Não obedeço o pastor. Quantos já ouviram falar nisso? Quantos? Só eu? Gente, o nome disso é rebelião. Esse homem tem uma ferida dentro do coração, essa mulher, e ela transfere essa ferida para a autoridade. E coloca todo mundo dentro do mesmo saco e diz, é farinha do mesmo saco. Autoridade não é superioridade. Porque a rebelião é como o pecado de adivinhação e a obstinação como a iniquidade da idolatria. Porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. 1 Samuel 15, 23. Quando você pergunta para qualquer pessoa e fala assim, qual foi o pecado de Davi? O cara fala na lata, assim, na lata. O pecado de Davi foi adultério e assassinato. Quando você pergunta, qual foi o pecado de Saul? A maioria das pessoas fica pensando. O pecado de Saul, sabe qual foi, querido? Rebelião. E o interessante foi que Saul entregou uma oferta. Saul venceu batalhas. Saul não foi rejeitado pelos homens, mas Deus rejeitou ele. E Davi fez a lambança que fez, mas Deus não rejeitou Davi. Querido, não brinque com a autoridade. Se você quer ter autoridade no mundo espiritual, você vai precisar se submeter às autoridades que Deus manda você se submeter. Pode passar.
Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor que o sacrifício, a submissão é melhor que a gordura de carneiros, pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. 1 Samuel 15, 22, 23. Gente, crente perde autoridade? Perde. Perde. Eu achava que Saul era assim, um camarada que estava ali. Sabe seleção brasileira? Sabe o teu time do coração? Tem aquele camarada que joga bola numa posição, mas você sabe que tem um craque que está no banco, mas ele é menino ainda. Ele está vindo do sub-17, do sub-20. Ele não tem ainda estrutura física, não tem corpo, não tem maturidade para estar no time profissional. Então ele está ali no banco, mas você sabe, o próximo camisa 10 vai ser aquele cara ali, ó. Eu achava que era assim. Saul estava jogando, daqui a pouco ia terminar o primeiro tempo, e Deus ia falar, e aí Davi, vem. Isso não, querido. Quando Deus chama a atenção de Saul, ele fala assim, agiste neciamente. Porque se tivesse obedecido, o Senhor teria mantido o teu trono para sempre sobre Israel. Querido, sabe o que Deus está dizendo? Que Jesus talvez não viesse a ser da tribo de Judá, mas sim da tribo de Benjamim. É isso que Deus está dizendo. Gente que aborta o plano de Deus por causa de rebelião. Eu tenho uma visão, eu não concordo com a visão do papai, então eu vou embora. Eu tenho entendimento, eu não concordo com o entendimento da autoridade, eu vou embora. Ah, não, eu tenho um ministério aqui, pastor. Pastor não concordou, eu vou embora para outra igreja. Eu vou falar com todo carinho isso, querido. Isso é rebeldia. E você precisa se arrepender disso. Você vai ter que pedir perdão para o teu pai. Você vai ter que pedir perdão para a tua mãe. Você vai ter que pedir perdão para o teu chefe. Eu sei que isso é duro, você vai ter que pedir perdão para o teu pastor. Vai ter. Você vai ter que confessar para ele que no orgulho do teu coração, na vaidade do teu coração, você fez isso. Você acha que eu não podia ser pastor de igreja hoje, querido? Sabe quantos convites eu recebo por aí? Mas eu estou debaixo da cobertura da autoridade. E eu só saio com a bênção do meu pastor. Eu só saio com a bênção do meu Deus. Você consegue entender isso? Esse tratamento de Deus na sua vida? Porque se você não se submete a isso, querido, você vai se machucar lá na frente. Como Saul se machucou. E Deus disse, eu rasguei de você. Quando ele segura na capa de Samuel, que rasga, ele diz, assim como essa capa rasgou, Deus rasgou de você o reino de Israel. Não faça essa bobagem de achar que você pode atropelar a autoridade. Vamos lá. Saindo debaixo das asas, rebelião e exílio. Toda vez que a pessoa se rebela, ela vai para longe, ela fica exilada, ela passa fome e é ameaçada de morte. Contudo, serás levado ao inferno, ao mais profundo do abismo. Essa palavra foi proferida contra Satanás. Isaías 14, 12, 15. O Senhor, pois, o lançou fora do jardim do Éden. Quebra da autoridade, desobediência. A partir de agora é fora do jardim do Éden. Fuge imediatamente para a casa de meu irmão Labão em Harã, em Padã Harã, Gênesis 27, 43. Esse homem, Jacó, ele quebra a autoridade do pai, ele engana o pai. E ele vai ser escravo 20 anos, vai ser enganado por Labão 20 anos. Mas Moisés fugiu e foi morar na terra de Midian. Fuga. Olha só, sempre fuga, fugiu imediatamente, fugiu. Moisés, você fala, mas pastor, mas Moisés, Moisés. Moisés não quis esperar o tempo de Deus, não. Vou fazer na carne. Vou matar esse soldado egípcio aqui, e vou esconder na terra. No dia seguinte ele descobre que já descobriram que foi ele assassino.
O que ele faz? Ele vai fugir. Quando Deus chama ele 40 anos depois e fala assim, agora eu vou te ensinar a sepultar soldado. Não um, mas um exército inteiro no Mar Vermelho. Faça do jeito de Deus. Faça no tempo de Deus. Faça na hora de Deus. Fora disso, querido, é rebelião. E rebelião gera fuga, exílio, sentença de morte e medo. O filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para onde, querido? Olha a rebelião. Foi para uma terra distante. É isso que a quebra da autoridade faz. Exílio. Pode passar. Por isso eu lhes estou enviando profeta. Olha como é que Deus é bom, cara. Ele manda a gente para avisar. Profetas, sábios e mestres. A uns vocês matarão e crucificarão, a outros açoitarão nas sinagogas de vocês e perseguirão de cidade em cidade. Eu lhes asseguro que tudo isso sobrevirá a esta geração. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas, apedrejos que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como a galinha para a proteção. Reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas. Mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta. Pois eu lhe digo que vocês não me verão desde agora até que digam, bendito é o que vem em nome do Senhor. Gente sem autoridade é gente sem proteção. Gente sem autoridade é gente que sofre. Esse é um princípio de Deus, eu não estou inventando isso, querido. Esse princípio é um princípio que te protege, entenda isso. Estar debaixo da autoridade é estar protegido. Por isso, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Nenhuma praga chegará à tua tenda. Você não vai temer o terror da noite, nem a seta que voa de dia. Ou seja, nem o assalto noturno, nem a bala perdida de dia. É isso que Deus está dizendo. Você não vai ter medo, você está protegido. Se você sair debaixo da autoridade, querido, aí você se vira sozinho, meu chapa. Porque foi isso que aconteceu com Reasa. Porque quando o etíope vem contra Israel, ele clama ao Senhor. Um exército de 1.300.000 homens, querido. 1.300.000 homens contra 280.000 israelenses. E o rei Asa, aliás, tinha sempre aquela piadinha do retiro de carnaval, né? Qual foi a mulher que criou Asa e nunca voou? A mãe do rei Asa, você sabe. E ele clama ao Senhor e Deus vem e desbarata o exército do inimigo etíope. Mais tarde, Asa faz do mesmo jeito, não consulta o Senhor. Ele morre de uma forma muito triste. E Deus fala, quando vieram os etíopes, você não clamou a mim? Eu não te socorri? Por que agora você quis se virar sozinho? Quer se virar sozinho? Então te vira sozinho. Não saia debaixo da autoridade. Continua, querido. Continua. Vós, mulheres, submetei-vos aos vossos maridos como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Mas assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo seus maridos. Maridos, olhem para mim aqui. Essa é uma boa palavra. Mas não é para você atropelar a tua mulher, não. Os homens fiquem em pé, por favor. Só os homens. Só os homens, por favor. Eu sou pastor de homens na minha igreja. Só os homens em pé. Nós esse ano estudamos um livro chamado A Resolução de Todo Homem, baseado no filme Os Corajosos. Eu indico para vocês. Você tem responsabilidade. É você que conduz a tua família. Você tem que trabalhar. Você tem que colocar o melhor mesmo sobre a mesa. Você tem que proteger a tua família. Queridão, ame seus filhos. Seu filho não precisa de bronca, não. Seu filho precisa ser amado. Dá direção para ele. Ensina ele o caminho que deve andar. Não diga para ele, faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Seja um exemplo para ele. Você tem responsabilidade sobre a vida da sua mulher e do seu filho. É você quem vai proteger eles. Amém, querido? Agora senta e levanta a mulherada. Levanta. Vocês estavam rindo aí, né, querida? Ria enquanto pode. Ria enquanto pode, mulher. Fique em pé. Querida,
Quando seu marido falar para você assim, amorzinho, neném, benzinho, esse ano nós vamos caminhar assim, a gente não pode gastar mais do que a gente ganha. O teu marido, mulher, ele quer dar para você um cartão de crédito, para você gastar o que você quiser. Só que o cartão de crédito tem limite. Você entende, moça? E eu tenho 2 mulheres em casa, minha mulher e minha filha. E ela sempre olha para o armário dela e fala assim, mas... Olha, o armário de sapato diz assim, sempre falta uma rasteirinha. Não é isso? Quando seu marido fala assim, mozinho, não vai dar. Ore por ele, para que Deus enriqueça ele, então. Mas não brigue com o seu marido, porque ele está dando direção. Ajude ele. O seu marido precisa da sua ajuda, sabia? Se você resolver ajudar ele, se você resolver ser uma com ele, a tua casa vai prosperar. A mulher sábia edifica o lar, não destrói o lar. Para de arrumar confusão. Para de reclamar, mulher. Para de reclamar. Tem gente que tem aquela língua, por isso que fala língua de sogra. Querida, abençoe seu marido. Antes de você reclamar dele, ore por ele. Eu gosto muito de discutir com a minha mulher, sabe por quê? Porque eu ganho todas as discussões. Mas quando ela ora por mim, querido, eu começo a ver tudo nublado assim. Eu falei, Senhor, onde eu estou? Porque Deus se move em favor. Amém? Não é ruim estar submissa. Estar submissa, sujeita a estar protegida. Eu estou submisso ao meu pastor. Eu estou protegido. Amém? Você pode sentar. Foi só para te acordar. Esse movimento aqui é só para acordar. Pode passar. Vós, filhos, sejam obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa para que te vá bem e seja de longa vida sobre a face da terra. Filhão, papai vai te dizer não. Porque Deus é Deus de sim e Deus de não também. Pode passar. Ora, rogamos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós, presidem sobre vós no Senhor, e vos admoesto que tenhais grande estima e amor por causa da sua obra, tende paz entre vós. Devia ter uma confusão lá em Tessalônica. Pastor, só pode ficar em pé? Olhe para a sua igreja. Reconheçam aquele que preside sobre vós no Senhor. Grande estima e amor. Amém, querido? Amém. Querido, sabe o que eu ensino para os meus filhos? Vai sair de férias? Irmão, pode ser uma lembrancinha. Não precisa comprar para o pastor uma joia, não. A não ser que você seja rico. Aí você compre. Mas, querido, traga um presente para o pastor. Honre o pastor. Talvez a irmã vai fazer aquela lasanha deliciosa, querido. O pastor, o irmão vai fazer aquele... Leva o bife para o pastor. Recebe, pastor, em nome de Jesus. Pode passar. E fez Josué como Moisés dissera, pelejando contra Amaleque, mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. Presta atenção nisso. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele para sentar-se sobre ela. E Arão e Ur sustentaram as suas mãos. E de um lado e outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez Amaleque ao seu povo ao fio da espada. É interessante que aí tem um pastor e 2 pastores auxiliares. Moisés, Arão e Ur. Quando a mão do pastor está levantada, o povo vence. Quando está abaixada, o povo perde. Você pensa assim, por que o pastor auxiliar então não levantou a mão? Por que Arão e Ur não levantaram as mãos? Vou repetir para você. Porque a autoridade repousa sobre apenas uma pessoa. Deus não falou com todo Israel, Deus falou com Moisés. Depois Deus não falou com todo Israel, Deus falou com Josué. Depois Deus não falou com todo Israel, Deus falou com Davi. Querido, Deus fala com o anjo da igreja. Se você quer ter autoridade sobre espírito imundo, se submeta à autoridade. Se alguém disser para você, vai e faça, faça.
Se alguém disser, não faça, não faça. Não fique zangadinho, não faça beicinho. Eu vou bater o pé, tô zangado. Querido, ora, meu irmão. Porque o inimigo quer te levar para um lugar de rebelião. Ele quer te fazer pensar que você é mais do que aquilo que você é. Pode passar. Pode passar. Eis que vos dou autoridade para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Deus deu autoridade para quem, gente? Para a gente. Vai passando até eu dizer que pare. Vai passando. Passa. Volta. 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 Tá aí. Olha como é que a autoridade funciona para o bem e para o mal. Vocês estão me vendo na internet. Eu estou doido para descer aqui desde ontem. Eu fico muito preso aqui. Mas o rapaz da filmagem falou que se eu sair daqui, não tem luz. Eu vou me esforçar e ficar mais um pouco aqui. Presta atenção. Raquel era a esposa amada de Jacó. Com quem achares os teus ídolos, esse morrerá. Pois Jacó não sabia que Raquel os tinha furtado. Gênesis 31, 32. Labão vem correndo atrás da caravana, não é de Israel, é de Jacó. E ele vem correndo, quando encontra 3 dias depois, vai dizer, alguém roubou meus ídolos. E aí aquele homem que é autoridade, aquele que é pai, aquele que é esposo, diz, aquele que pecou vai morrer. Só que ele não sabia quem tinha pego era quem? A mulher dele. 4 capítulos depois, quem é que morre? Assim morreu Raquel. E foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Gênesis 35, 19. Você está entendendo? Que você tem autoridade sobre a vida das pessoas para abençoar e para amaldiçoar. Pode passar. Pode passar. Olha essa. A igreja proclama sentença sobre o mal. Acima de todo principado e poder e potestade, domínio e de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas aos seus pés, Jesus, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Agora olha para mim aqui. A igreja é o corpo de Cristo. Jesus colocou o principado, a potestade, o domínio e o poder debaixo do pé do corpo. Ele é o cabeça. Querido, sabe o que ele está dizendo? Que você tem autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Ele te deu isso, você só não vai usar se você não quiser. É como alguém que passou num concurso para ser delegado, faz o curso, se prepara, e quando chega na hora de exercer a autoridade, ele fala, não vou prender esse sujeito, não. Ele te deu autoridade. Porque agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa igreja manifesta a multiforme sabedoria de Deus. Você precisa entender que é aqui na igreja que existe autoridade. É na reunião, é debaixo do conselho ministerial do pastor. Pode passar. Eis que no mar se levantou uma tempestade. Agora vamos aprender tudo aquilo que eu sou, tudo aquilo que eu tenho, tudo aquilo que eu posso. Vamos aprender. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. E ele, porém, estava dormindo e os seus discípulos aproximando o despertaram dizendo, Senhor, salva-nos que perecemos. E ele disse, por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo, que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Romanos 8, 24, 26. Ele levanta e diz, cala-te vento, quieta-te mar, e o tempo para. Você tem autoridade. Entenda que a autoridade que eu tenho, que o Pai me deu, eu estou dando para vocês. Não seja tímido. Há uns 2 anos atrás eu comecei a jejuar. Teve um culto, eu estava começando a falar sobre isso. O pastor pregou sobre jejum. E eu fiz um propósito. Não adianta você pegar, anotar um monte de coisa e não fazer um propósito na sua vida para você cumprir. Eu saí do culto e falei assim, vou jejuar 100 horas. Eu não vou comer nada, eu não vou beber nada por 100 horas. Aí comecei a jejuar. No culto.
Você sai do culto, você sabe, né, irmão? Teu estômago está colado, é o que faz. Você está com fome, querido. E aí eu falei, não, estou em jejum, já avisei minha mulher, ó, estou em jejum, é domingo, só vou entregar esse jejum na sexta-feira. Amém. Quando nós cumprimos 24 horas de jejum, a pessoa pela qual eu estava jejuando, porque no mundo espiritual não tem distância, ela ficou endemoniada em outro estado. E ligaram para a gente, ó, seu parente está assim, assim, assado. Você dá comando no mundo espiritual. Agora pega a autoridade que você tem, querido, e usa ela. A Bíblia não manda você jejuar 100 horas. Eu fiz esse propósito com Deus. Você vê gente no máximo jejuando 3 horas, 3 dias. Máximo. Máximo. Quem jejua 40 dias é Jesus, Moisés e tem mais um aí. Jejua 40. O resto do povo jejua é 3. Então não estou incentivando ninguém aqui a se matar. Você vai fazer dentro daquilo que Deus te chama para fazer. Agora, querido, você precisa entender que você tem autoridade para comandar o mundo espiritual e para comandar, porque se você ligar na terra, está ligado no céu. Passa, querido. Então Josué falou ao Senhor no dia, olha, presta atenção na palavra. Sempre há a palavra falar, dizer, declarar. Então Josué falou ao Senhor no dia que o Senhor Deus amorreu nas mãos dos filhos de Israel e disse na presença dos israelitas, Sol, ele dá uma voz de comando para o sol. Sol detente Gibeão e tu lua no vale de Ajalon. E o sol se deteve e a lua parou até que o povo se vingou dos seus inimigos. Isto não está escrito no livro de Jasher? O sol, pois, se deteve no meio do céu, não se apressou em pôr-se quase o dia inteiro, e não houve um dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, ouvindo o Senhor a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Josué 10, de 12 a 14. Ele dá uma voz de comando, tu sol, para aí mesmo, pode parar. E tua lua, detém-se lá. Comando espiritual. Autoridade espiritual. Alguém tem poder de parar o sol, querido? Alguém tem poder de parar o movimento? Parou o universo. Parou o universo. Autoridade espiritual. Continue. Disse-me ele, profetiza, ó, fala, profetiza, declara. Profetiza estes ossos, e disse, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve ruído, um barulho de ossos batiam contra ossos, se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e vieram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso, Ezequiel 37, de 4 a 10. Até aquilo que foi abortado, até aquilo que morreu, até os sonhos que você desistiu, são restaurados quando você dá um comando no mundo espiritual. Pode continuar. Nessa ocasião, Josué amaldiçoou a cidade em nome de Deus, dizendo, quem tentar construir de novo essa cidade de Jericó será amaldiçoado pelo Senhor. Quem puser os alicerces perderá o filho mais velho. Quem colocar os portões perderá o filho mais moço. Josué 6, 26. Josué comanda, ele dá uma palavra de autoridade e diz que a cidade é anátema, a cidade é maldita. Continua. 1 Reis 16, 34. Em seus dias, Riel, o betelita, edificou Jericó. Quando lançou seus alicerces, morreu-lhe Abirão, seu primogênito. E quando colocou suas portas, morreu Segube, seu filho mais moço, conforme a palavra do Senhor que ele falava por intermédio de Josué, no filho de Nun, profetizando a desgraça. Você tem autoridade, querido? Você tem autoridade para abençoar, mas você também tem autoridade para amaldiçoar. A tua boca pode sair bênção, mas também pode sair maldição. Eu estou ensinando autoridade porque no confronto espiritual você vai precisar de autoridade. E se você não tiver identidade, você nunca vai ter autoridade. Mas se você tiver autoridade, você vai dizer ao espírito imundo, saia da minha vida, saia da minha casa, saia da minha descendência, e não volte nunca mais. E assim será feito. Com quem achares os teus, já passei, pode passar. É o último. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, em verdade, vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disseres, ergue-te
e precipita-te no mar, assim será feito. Gente, Jesus está maluco? Alguém aqui já viu o monte voar? Levanta a mão, eu quero ver. Alguém? Nenhum testemunho? Nenhum testemunho? Querido, por que monte não voa? Monte não voa porque é impossível monte voar. É isso mesmo que Jesus está dizendo. Que se você tiver fé, até aquilo que é impossível vai se mover na sua vida. Você pensa que eu tenho vida boa. Você pensa que eu tenho uma história que não passa por dor, querido? Eu quis ser pai de um filho uma vez. Eu orei pelo meu filho. E Deus me deu um filho. E quando meu filho fez 1 ano, nós descobrimos que ele estava muito doente. Eu servi ao Senhor com todo o meu coração, querido. Eu servi ao Senhor com toda a minha força, com toda a minha alma. Eu sou um homem apaixonado por Deus. Deus é a pessoa mais empolgante que existe. Eu gasto meu tempo com o Senhor em oração, gasto meu tempo em fé na palavra de Deus. Eu tive um filho, e com 1 ano nós descobrimos que o nosso filho tinha câncer. É muito difícil, querido. Você que passa por uma situação de perda, você que passa por uma situação contrária de impossibilidade, é muito difícil. É muito difícil quando você pensa que você recebe uma roupa hermeticamente fechada e você começa a olhar e ver que Abraão orou, esperou 25 anos por um filho, mas a Bíblia diz que ele não vacilou na fé. Mas Abraão creu contra a esperança, querido. Abraão foi um homem que creu contra a esperança. Eu lembro que ele muito pequenininho começou a falar. Nós levávamos ele no hospital do câncer. Eu me lembro de um procedimento em que uma agulha entrava, rasgava a pele, rasgava a carne, entrava dentro do osso dele para colher o sangue da medula. E ele gritava: pai, socorro, pai! E você não tem o que fazer. Você está sujeito e é vítima de uma situação. E para piorar, durante o tratamento do meu filho, ele fez quimioterapia. A quimioterapia é intratecal, se você é médico, você sabe, entra aqui pela coluna. Ela destruiu parte do cérebro do meu filho. E o médico disse para mim assim: seu filho nunca vai andar. Porque a lesão foi na parte psicomotora, ele não vai andar. Eu não ia falar isso. Mas eu quero que você entenda que eu estava lendo a Bíblia e eu passo no Evangelho de João e encontro um homem cego de nascença. Ele não tinha um globo ocular. Então Jesus pega barro da terra, cospe e faz 2 bolinhas de terra e coloca nos olhos daquele homem. E faz um olho novo para ele. Aí eu falei: Deus, onde que tu estavas, Senhor? Onde o Senhor estava? Porque tua palavra diz que tu és Deus de Israel. Tu não dormes, tu não cochilas. Onde o Senhor estava quando o diabo colocou esse veneno no sangue do meu filho? E eu falei: é isso. Deus precisa de barro. Deus não fez o homem de barro no Éden.
Deus não deu olho novo para aquele cego de nascença. Eu saí de casa tão triste. E eu fui num cupim. E eu piquei, eu chutei aquele cupim e disse: Deus, aqui, Deus. É barro que o Senhor precisa. Dá um cérebro novo pro meu filho. Deixa eu me acalmar. E naquela noite, eu chamei a minha mulher. Eu falei: todo mundo está dizendo que ele vai morrer. Mas o nosso Deus, querido, entenda isso. Creia na palavra do Senhor, querido. O nosso Deus é Deus de vida e não Deus de morte. Naquela noite nós colocamos a mão sobre o peito dele. Eu disse: em nome de Jesus, Satanás, tire esse veneno de morte da vida do meu filho. Tira esse câncer da vida do meu filho em nome de Jesus. Eu chorei muito aquela noite. E naquela semana nós voltamos para o hospital do câncer. Interessante como que Deus faz as coisas. E naquela semana o médico voltou a dizer que o nosso filho não ia mais andar. E eu me lembro da resposta da Fabíola. Minha mulher orou para ele e falou assim: isso é Deus? Ele disse: não, eu sou médico. Querido, o médico, ele tem limite. Não brigue com ele. Mas ela perguntou: o senhor é Deus? Ele disse: não, eu sou médico. O senhor pode fazer alguma coisa pelo meu filho? Ele falou: não. Houve uma lesão cerebral, houve uma perda da massa encefálica. Pois quem vai dizer se meu filho vai andar ou não é o Senhor. Porque o Senhor é aquele que faz o mudo e o que fala, o surdo e o que ouve, o cego e o que vê. Meu filho vai ser um atleta. Naquela semana nós recebemos o resultado dos exames dele. E o câncer tinha sumido dele. Hoje o meu filho tem 17 anos. E enche a minha vida de alegria. Vocês vão entrar no meu Facebook e vão ver um garoto lindo. Você solteira, querida. Talvez eu tenha orado por você. Viu? Que eu oro pela minha nora. Eu quero dizer para você que nada é impossível ao que crer. Ou tudo é possível àquele que crê. Querido, aprenda a dizer no mundo espiritual que o seu filho será salvo. Aprenda a profetizar milagre na sua vida. Pare de murmurar, pare de reclamar, pare de falar mal do seu marido, pare de falar mal da sua história, para de dizer aquilo que não vai acontecer, diga o que vai acontecer. Querido, diga para onde você vai, diga o que você vai construir, diga que aquilo que é impossível para você é possível para o teu Deus. O nosso Deus é um Deus de poder, querido, o nosso Deus é um Deus de poder. O nosso Deus é um Deus de poder, querido. Deus te deu uma identidade, Deus te deu uma autoridade. Deus é um Deus sobre toda a terra. Nada escapa das mãos do Senhor. Tudo é possível ao nosso Deus. Nada é impossível ao Senhor, querido. Querida, pega essa palavra que você recebeu hoje de autoridade e use ela em teu favor. Pare de reclamar da sua vida. Pare de se reclamar da sua sorte. E comece a dizer aquilo que Deus vai fazer na sua história. Comece a profetizar no mundo espiritual que toda tempestade, todo vento vai parar de soprar. Comece a dizer na sua vida que toda falta de recurso vai acabar na tua vida, porque Deus vai te fartar. Comece a profetizar a salvação da tua descendência. Comece a lançar o seu futuro nas mãos do Senhor. Comece a profetizar que o bem vai te alcançar, que a bondade e a misericórdia do Senhor vão te alcançar em nome de Jesus. Querido, abre essa tua boca e profetiza o bem.
Abre essa tua boca, querido, e clame contra o mal. Abre essa tua boca e repreenda o inimigo. Abra a sua boca e repreenda a sua falta de sorte. Abra a sua boca e lance sobre a tua vida a bênção do Senhor. Você pode fazer isso, querido? Vamos orar, fique em pé em nome de Jesus. Pastor Valmir, venha cá. Por favor, meu pastor. Se você quer um milagre, eu não quero saber nem qual é o seu problema. Eu sei que existe um Deus de poder aqui. Sai do seu lugar, vem aqui. Vamos orar juntos. Vem aqui bem pertinho. Senhor, nós estamos cansados de sermos enganados por Satanás. Nós estamos cansados de ver o diabo tripudiar da nossa casa. Nós estamos cansados de ver Satanás duvidar da nossa filiação, da nossa paternidade. Paternidade de Deus sobre as nossas vidas. Nesta tarde, ó Senhor, o Senhor trouxe aos nossos corações aquilo que nós somos no Senhor, aquilo que nós temos e aquilo que nós podemos. Satanás furtou por tanto tempo, ó Deus, a nossa fé de crer no milagre de Deus. Mas hoje as nossas cadeias foram quebradas, as cadeias da incredulidade. A incredulidade, Deus, que tem minado a nossa fé. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, Senhor. Espírito de morte, espírito da destruição que tenta trazer, ó Deus, o espírito da morte em cada casa. Nós nesta hora, ó Deus, anunciamos de que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o seu sangue, ó Deus, está sendo aspergido novamente em cada casa, nesta hora, em nome de Jesus. Aquilo que foi arrancado de nós, Satanás terá que devolver em nome de Jesus, ó Pai. Oh Pai queridos, da mesma forma, ó Deus, que o teu servo ouviu a voz do Senhor dizendo: profetiza sobre o vale dos ossos secos. Nesta hora, Deus, nós curvados estamos na tua presença dizendo que o teu Espírito, ó Senhor, é sobre nós, e nós profetizamos a vida abundante de Deus sobre nós, ó Pai. Senhor, obrigado. Agora visita cada filho teu, cada filha do Senhor nesta hora, Pai. Que as ataduras sejam soltas e que os teus filhos estejam liberados no poder do teu Espírito e no entendimento da tua palavra, para viver a plenitude da vida que o Senhor Jesus Cristo nos deu. Temos a autoridade, a unção para profetizar no nome de Jesus, para liberar a unção, liberar o perdão, liberar o amor, ó Deus, porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores, ó Pai. Deus, queremos os nossos filhos de volta à casa do Pai. Queremos ver, Senhor, os nossos filhos retornar à tua casa, porque eles são promessa, são herança do Senhor, ó Pai. Queremos ver a restauração do sacerdócio da mulher dentro de casa. Queremos ver a restauração do sacerdócio do homem dentro de casa, Senhor. E é por isso, Senhor, que nós nos colocamos diante da tua presença para ver a tua igreja restaurada. Uma igreja que as portas do inferno não podem prevalecer contra ela, Deus. Por isso, Senhor, nós louvamos a ti em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Fique no seu lugar em pé. Dê a mão à pessoa que está ao seu lado. Eu vou pedir ajuda do pessoal do louvor aqui. Nós vamos cantar um cântico bem antigo. Restitui, Senhor, os anos que foram embora. Será restaurado aquilo que era luto,
Agora o Senhor renova a minha vida e a sua vida, amém? O Senhor te trouxe aqui, querido, para dizer para você: você não pode aceitar aquilo que o pastor acabou de falar. Não, você não pode aceitar o que o diabo diz sobre você. Você tem que tomar posse daquilo que Deus diz sobre você. E você é um ungido, uma ungida do Senhor, amém? E é isso que você vai fazer. Você vai cantar agora dizendo: Senhor, eu tomo posse. Eu tomo posse de tudo isso. Dá a mão ao seu irmão aí, canta com ele. Faz essa corrente de fé. Atrai a unção de Deus na sua vida e flua nas asas do Espírito de Deus nesta hora. Vamos cantar juntos? Aleluia. Os planos que foram embora. Se crê nisso, eu creio. O sonho que se perdeu. O que era festa e agora É luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim. Não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga um clamor. Restitui. Eu quero de volta. Eu quero, Senhor. Sara-me. Põe teu azeite, ó Põe Deus. teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Restitui. Profetizamos a tua bênção sobre a tua igreja. Os planos que foram embora, Senhor, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim. Não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga um clamor. Restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Restitui. diga com fé ao Senhor, querido. E o tempo que roubado foi não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Creia, porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me. Põe teu azeite em minha Restitui, Senhor. Leva-me às águas tranquilas e refrigera minha alma. Dá um abraço na pessoa que está ao seu lado e diz para ela: Deus restituiu a sua identidade nesta noite. Deus restituiu a sua autoridade dentro de casa, a sua autoridade de servo e servo do Senhor, amém? Aleluia.
Obrigado, pastor.